Neste vídeo vamos falar sobre a utilização de operadores aritméticos em C#. Basicamente vamos explicar aqui quais são os sinais que nós devemos utilizar, por exemplo, para somar, subtrair, dividir ou multiplicar valores numéricos. Para a exemplificação do que é a utilização de operadores matemáticos no C#, eu tomei a iniciativa de limpar todo o ambiente de trabalho do meu Visual Studio para criar um novo projeto exatamente específico para a utilização dos operadores matemáticos. E neste caso, então, eu vou criar aqui um novo projeto, File, New Project. Vou manter a opção Windows Forms Application, mas aqui embaixo vou dar o seguinte nome, operadores matemáticos, vamos colocar assim, ok? Operadores matemáticos, vamos clicar em OK, deixar que o Visual Studio crie a nossa aplicação e vamos aqui simplesmente fazer o seguinte, eu vou colocar aqui um botão, vou colocar aqui um label, isto é, um espaço para texto, ok? Vamos colocar aqui o botãozinho aqui por baixo, não tem problema nenhum, e até vou colocar aqui duas caixas de texto, neste caso duas text box. Vamos colocar aqui uma e vamos colocar ali outra. Ora, o que eu vou fazer aqui, ainda não querendo avançar muito na utilização deste tipo de objetos, porque vamos dedicar muitos vídeos sobre a utilização deste tipo de objetos aqui no C#, é basicamente o seguinte. Eu vou querer utilizar aqui estes dois espaços como sendo as parcelas das minhas operações matemáticas. Neste caso, aqui vou poder inserir os valores da parcela 1 e aqui os valores da parcela 2. E reparem, quando eu executar aqui o meu código, embora ainda não exista funcionalidade definida para o botão, já há a possibilidade de eu escrever aqui texto. Obviamente que eu vou escrever aqui valores numéricos, ok? E neste vídeo não é suposto eu estar a controlar se o utilizador vai ou não introduzir valores numéricos. O que vai acontecer é que, na sequência da execução dos exemplos de código que eu aqui vou fazer, se nós introduzirmos aqui letras, os resultados vão ser inesperados. E a aplicação pode mesmo bloquear por erro, ok? Portanto, não entrando ainda nesse campo, o que nós vamos fazer é fazer uma utilização consciente deste tipo de mecanismos. Antes de avançarmos no estudo dos operadores matemáticos, eu vou então dar nome a estes três objetos que aqui estão. O primeiro, eu vou chamá-lo, eu vou aqui alargar um bocadinho mais, parcela, ou melhor, vamos colocar assim, text parcela 1, ok? E aqui vamos pôr text parcela 2, ok? Eu coloquei aqui text underscore parcela, porquê? Porque eu depois no meu código de programação posso querer usar parcela 1 e parcela 2 como sendo variáveis do tipo inteiro. E esta é uma das regras que nós devemos também ter em conta. Quando nós temos um objeto, que neste caso é uma área de introdução de texto, com um determinado nome, eu depois não vou poder utilizar este nome como sendo uma variável, ok? Vamos partir sempre desse princípio. E neste caso concreto, então, vamos definir aqui o label como sendo label resultado, ok? E, portanto, se eu quiser criar uma variável resultado do tipo inteiro, eu já não vou entrar aqui em conflitos com o label. E vamos colocar aqui no botão. O botão, há quem goste muito de usar btn, eu, por exemplo, gosto mais de usar cmd, de comando, comando executar, ok? Mas isto é uma preferência minha apenas. Agora vamos definir aqui executar, como o nome que vai aparecer aqui no botão, cá está, e aqui no label 1, nós vamos retirar pura e simplesmente daqui o texto. E aparentemente desapareceu toda a informação que lá estava. Mas isto vai permitir que não apareça qualquer informação, apesar do espaço para o texto continuar lá. Ora, o que nós vamos fazer aqui então é estudar os operadores aritméticos. E de uma forma genérica vamos estudar cinco operadores aritméticos que podemos usar para as operações matemáticas no C#. Eu vou fazer aqui um duplo clique no executar. Ao fazer um duplo clique, ele vai abrir a parte do código que me permite introduzir aqui então as instruções. Okay. Vamos então aqui, por exemplo, utilizar o primeiro operador. Neste caso, fazer a adição. O operador de adição é a utilização do sinal mais. Ora, para que eu possa exemplificar todos estes resultados, eu vou primeiro fazer o seguinte. Vou
pescar, entre aspas, os valores que vão ser introduzidos aqui em cada uma destas caixas. E mais uma vez sublinho que eu não vou estar com a preocupação de estar a verificar se estão ou não introduzidos valores ou se estes valores são apenas algarismos. Isso já é conta de outro rosário, como diz o ditado. E, portanto, vamos aqui partir sempre do princípio que o utilizador vai introduzir lá valores numéricos. Então eu vou definir o seguinte: int parcela 1 vai ser igual, e agora reparem o que é que eu vou fazer, a text parcela 1.text. Ora, se eu fizer isto que aqui está, o que vai acontecer é o seguinte, então, mas eu estou a tentar atribuir um valor do tipo string, que é o texto que aparece naquela caixa, a uma variável do tipo inteira. Ora, eu não posso fazer isso, então o que eu posso fazer aqui é o seguinte, posso fazer aqui uma conversão explícita, ok? Mas ele diz-me assim, não é possível fazer esta conversão explícita desta forma. Em algumas circunstâncias é possível fazer-se isto. Neste caso ele diz-me que não, então o que nós vamos fazer é o seguinte, vamos apagar daqui o código e vamos colocar aqui assim, int.parse, ok? E depois vamos abrir aqui parênteses, e tudo isto pode parecer muito estranho neste momento, ok? Mas a seu tempo eu irei explicar o que é que isto significa. Provavelmente não neste vídeo, obviamente, porque estamos a falar de conceitos mais avançados. Mas reparem que o que eu estou aqui a fazer é pura e simplesmente dizer uma variável do tipo inteiro vai ser igual a variáveis do tipo inteiro e agora parse, isto é, tratar o valor que eu agora vou colocar aqui dentro dos parênteses, e que neste caso é um valor do tipo string, reparem, parse, e entre parênteses tem que aparecer um valor do tipo string, e qual é o valor do tipo string que eu quero usar? É o caixa, ou neste caso o text parcela 1.text. Ok? E reparem como o erro vai desaparecer. Significa isto que ao valor inteiro parcela 1 vai ser atribuído um valor de texto que vai ser tratado através desta instrução que aqui está, de parse, vai ser tratado, vai ser transformado em valor inteiro. Ora, da mesma forma, eu posso selecionar estes valores todos que aqui estão, ok? E vamos colar aqui, e vamos só alterar aqui para parcela 2, e aqui em baixo para parcela 2, ou text de parcela 2, ok? Então eu tenho aqui parcela 1 e parcela 2 e tenho aqui o resultado. Agora, vamos aqui definir qual é o resultado. Neste caso, vamos definir aqui int resultado apenas, ok? Temos ali a nossa variável criada. Agora vamos aqui ver como é que nós adicionamos parcela 1 com parcela 2. Então, colocamos resultado é igual a parcela 1, ok? E, portanto, não confundir este parcela 1 com o text parcela 1. E reparem que estamos a falar de valores completamente distintos. Este aqui é uma variável do tipo string, ok? É um campo do text 1. Esta é uma variável do tipo inteira. Okay? E, portanto, estamos a falar aqui destes valores, da adição daqueles valores. Então, parcela 1 mais parcela 2. Okay? Neste caso, underscore 2. Ora, como podem verificar aqui, a adição vai utilizar, então, o sinal mais. Eu coloquei aqui um espaço apenas para facilitar a leitura. Não há obrigatoriedade nenhuma, assim também irá funcionar, mas reparem que automaticamente o Visual Studio, por uma questão de clareza de interpretação do código, se eu colocar aqui um ponto e vírgula, ele automaticamente vai colocar as coisas como entende serem mais apresentáveis. E neste caso eu, como sei que ele vai fazer isto, automaticamente eu vou acrescentar logo ali o sinal de mais. Reparem que se, o sinal de mais, neste caso com espaços, reparem que se eu eliminar os espaços todos, continua a ser possível executar. Se eu colocar aqui um ponto e vírgula no final, ele automaticamente vai formatar o texto de forma a que ele fique com uma leitura mais explícita. Aqui por baixo eu vou apresentar o resultado. Neste caso, vamos usar o label resultado.text é igual a resultado.toString, porque estamos a converter um resultado numérico para um resultado alfanumérico, do tipo string. Label resultado, como já tivemos a ocasião de ver, é este objetozinho que aqui está escondido, ok? Vamos então executar e vamos ver o que é que acontece. Ok, aguardar uns instantes, cá está então o nosso programa. Vamos colocar aqui 5 e aqui 10 e vamos clicar em executar e ele vai buscar este valor e aquele e vai apresentar o resultado final. E cá está 15. Portanto, reparem, o que ele fez genericamente foi uma coisa muito simples. Em primeiro lugar, ele vai, quando clico no executar, ele vai
definir parcela 1 como sendo o valor de texto que está nesta caixa transformado em valor inteiro. Parcela 2 é o valor de texto desta caixa transformado em valor inteiro. Defina depois a existência de uma variável chamada resultado, que neste caso, no que diz respeito à adição, vai ser igual ao valor inteiro parcela 1 mais valor inteiro parcela 2. E depois apresenta o resultado aqui embaixo, ok? E simplesmente assim temos aqui uma espécie de uma calculadora, neste caso uma somadora, um sistema de cálculo com adições apenas. Vamos agora fechar aqui e vamos ver a subtração. Facilmente conseguirão perceber que a subtração é o resultado da utilização do sinal menos. Então eu vou simplesmente copiar e colar aqui e o resultado é igual a parcela 1 menos parcela 2. Ok? E agora, se eu executar o meu código, nós já vamos ter aqui o resultado atualizado. Obviamente que ele aqui primeiro faz a adição, mas a seguir faz logo a substituição de resultado e vai colocar aqui parcela 1 menos parcela 2. Vamos aqui testar e facilmente perceberão então que 20 e 10 dará 10. Cá está o resultado, ok? Da mesma forma, se eu colocar aqui valores maiores, eu vou ter o resultado imediatamente calculado. Se eu colocar aqui, por exemplo, 10 e aqui 20, o resultado vai ser negativo, mas fica por conta do C#. Ele vai tratar de apresentar e tratar este valor exatamente como ele é. Portanto, menos 10. Vamos passar à multiplicação e aqui poderão começar a entrar então as novidades. Neste caso, a multiplicação vai usar um símbolo que não é o símbolo do X, ok? Não é o símbolo X, porque o símbolo X é uma letra diferente daquela que interessa. Neste caso vai utilizar o apóstrofe, ok? Ou neste caso eu disse apóstrofe, mas não é o apóstrofe. Esqueçam aquilo que eu disse, o asterisco. Eu estava aqui a pensar noutra coisa. Ok. Então, resultado... Toda a gente se ficou a rir com isto. Ora, resultado, parcela 1, asterisco, parcela 2. Ok? E neste caso concreto, o asterisco vai informar que resultado, ou vai pretender definir que resultado é o resultado da multiplicação de parcela 1 por parcela 2. Então vamos aqui executar. Vamos colocar aqui o valor 10. Vamos colocar aqui o valor 5. O resultado vai ser 50. Okay? Da mesma forma que se eu colocar aqui um outro valor qualquer e executar, e cá temos então a operação matemática realizada de imediato. Finalmente temos aqui, ou ainda não finalmente, mas quase no final, temos aqui a divisão. E a divisão, neste caso concreto, não são os dois pontinhos que às vezes aparecem, por exemplo, na enumeração do algoritmo da divisão. Ora, neste caso nós vamos utilizar esta barra. Okay? É uma barra da fração e, portanto, o resultado é igual a parcela 1 barra parcela 2. Ora, vamos fazer aqui este tipo de operação com um resultado exato e depois já vão perceber o porquê. Neste caso eu vou colocar aqui 100 a dividir por 20, cujo resultado é 5. Ok? Mas se eu colocar 100 a dividir por 30, o resultado vai ser 3, ok? Mas com um valor de resto. Isto é, um valor que vai ainda ser guardado e que não é utilizado. Ora, neste caso vai aparecer aqui 3, mas faltou ali saber quanto é que sobrou nesta divisão. Não é? Por exemplo, mesmo que eu utilizar 10 a dividir por 2, vai dar 5, ok? Mas se eu utilizar, por exemplo, vamos imaginar aqui 10 a dividir por 4. E 10 a dividir por 4, nesta circunstância, significa que vai dar 2. Mas sabemos que 2 vezes 4 dá 8, sobram 2 para dar 10. Ora, existe um mecanismo também para percebermos qual é o valor que sobra da divisão. E neste caso, temos aquilo que é designado como o módulos. O módulo, neste caso, como lhe queiramos chamar, o valor de resto. O resto da divisão. Okay? Neste caso, o resto da divisão vai ser determinado através da utilização do valor da percentagem. Ora,
nós não vamos calcular uma percentagem, ok? O que nós vamos fazer é resultado é igual a parcela 1, módulos, ok? Parcela 2. Ora, o que vai acontecer aqui então é o seguinte, neste caso concreto, este operador matemático vai fazer a divisão de parcela 1 por 2, mas vai apresentar o resto, isto é, aquilo que sobra dessa divisão. E por conseguinte, se eu agora fizer aqui o start, e se eu voltar a colocar ali 10 a dividir por 2, o resultado vai ser 5 e, portanto, o resto é 0. Então, cá está 0. Mas se eu colocar 10 a dividir por 3, o resultado vai ser 3, mas vai restar 1. Ok? Quer dizer, 3 vezes 3 dá 9, resta 1 para dar 10. Então, o resultado aqui já vai ser 1. Se eu colocar 4, ou melhor, 10 a dividir por 4 dá 2. 2 vezes 4, 8. Restam 2 para chegar a 10. E cá está, então, o 2. Ok? E, portanto, nesta circunstância temos aqui estes 5 operadores matemáticos que nos permitem realizar todas estas operações. É óbvio que eu aqui fiz operações matemáticas extremamente simples, porque eu posso utilizar depois, no decorrer da escrita do meu código, operações mais complexas, como é o caso, por exemplo, de mais 100, menos 50, etc, etc. Portanto, eu posso aqui incluir um conjunto de operações muito mais complexas. Mas ficou aqui explicado de uma forma extremamente simples, penso eu, como é que nós podemos utilizar os operadores matemáticos para fazer cálculos entre parcelas e obter resultados de operações matemáticas.